Miga, eu vim te contar um segredo que muita gente não quer que você saiba. O mundo conspira e não quer que você saiba desse segredo. E eu vim te contar esse segredo. Prazer, amiga, ó. Prazer, sou Kerlia Souza, especialista há 10 anos em vendas no WhatsApp e marketing digital para profissionais liberais e empreendedores. Mas não nesse canal, né, amiga? Nós temos um canal específico para isso, que é o meu canal de vendas e marketing digital, onde eu sou especialista aí, como eu falei. E é no outro canal chamado Kerlia Souza, também WhatsApp. Você pode assim, ó, no Google, no YouTube, Kerlia Souza WhatsApp, que tu já vai me encontrar. E tu vai lá fazer um Kerlia Flix, vai lá assistir as aulas para aprender a vender, a negociar, trabalhar com vendas no digital e no off também, porque eu tenho as duas experiências, tá? Nesse canal aqui é o Clube das Virtuosas, é a comunidade das virtuosas, mais conhecido como Clube da Luluzinha, onde eu compartilho o meu desenvolvimento pessoal, coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, principalmente quando eu decidi mudar de vida e com 6 meses eu já estava mudando minha vida, em 2022, final de 2022, mais especificamente no dia do meu aniversário, que a ficha cai, né? A ficha cai, aí a gente começa a repensar muita coisa. E aí, uma coisa que é um segredo que às vezes a gente ignora, a gente acha que isso não vai funcionar, que isso é coisa da cabeça da gente, que isso é balela, que isso é historinha pra boi dormir, né? Que as pessoas falam disso, mas não tem nada a ver, que não sei o quê. Eu também achava isso, inclusive eu tenho muita dificuldade com esse segredo aqui que eu vou revelar pra você, que é o segredo de ficar em silêncio. É o segredo mesmo, segredo, zíper na boca. Gente, se tem uma coisa que é verdade, é que o que ninguém sabe, ninguém estraga. Gente, eu não sei explicar, mas eu já vivi, estou vivendo de novo, algumas coisas aqui que eu infelizmente ainda estou no processo, mas quando eu me lembro eu acordo. Então eu vim gravar esse vídeo para eu mesma, tá? Para eu também, para eu lembrar do que eu estava esquecendo, embora eu botei bem grande assim no meu notebook, silêncio. O problema é que nem toda vez eu tô com meu notebook aberto para eu lembrar de ficar calada, de zíper na boca, e eu fico tagarelando com coisas que não precisava falar. Então, se você quer realizar alguma coisa na tua vida, se você quer mudar, se você já entendeu, tá aqui nesse canal, chegou agora, inclusive se você chegou agora, me deixe saber, mulher, cheguei hoje, tô perdida, então faz um Kerlia Flix aqui também, tá? Pra tu não ficar me julgando só de um vídeo, ou ficar voando, entender, mulher, vamos sentar e botar os papos em dia, sai desse vídeo aqui, tu vai fazer um Kerlia Flix, já manda pras amigas, porque tem muita gente que tá perdida, tá apanhando da vida, levando tapa, murro, soco, e não sabe por quê, porque tá aí tagarelando quando não era pra estar tagarelando. E eu vim falar sobre isso porque eu vivo isso ainda, né? Contando coisas que eu quero fazer. E, gente, pasme, não são coisas mirabolantes, são detalhes, são coisas simples. Mudanças que eu quero fazer. E ao invés de eu ficar calada e mudar, não. Aí eu esqueço, gente. Eu sou uma pessoa muito falante, como vocês devem perceber. E eu quero contar tudo. E aí, às vezes, eu conto para pessoas, às vezes, pessoas que deixo soltar, né? Às vezes até na internet também. Eu esqueço e solto coisas antes que não era para soltar. E aí, nem todo mundo torce por mim, nem todo mundo torce por você. Às vezes não é nem questão de não torcer, o inconsciente da pessoa se chateia, ou fica chateado, ou fica irritado por dentro, porque você tá querendo rumo a conquistar coisas, tá querendo coisas que aquela pessoa não tem coragem de fazer, não tem ousadia para enfrentar, e você tá já naquele gás ali de querer fazer, e aquilo atrapalha quando você fala, porque você muitas vezes recebe um balde de água fria, isso aqui não vai dar certo, já cuidado que isso é difícil, viu, que isso é difícil, muito complicado, muito complexo, cuidado, preste atenção. Aí a pessoa aqui que já vem de um histórico de medo, porque eu cresci assim, com muito medo, e hoje eu já sei de onde vem alguns desses medos, aí o medo entra dentro de mim, aí lá vai ter que fazer reprogramação para limpar o medo, para avançar. Então, eu vim dizer, amiga, uma coisa que está acontecendo comigo agora, algumas coisas que eu estou já em processo de mudança, outras que têm surgido aqui para mim, proposta, por exemplo, vou dar um exemplo, sem citar o que é. Eu recebi uma proposta, um convite muito especial, eu tô gravando esse vídeo para deixar registrado desse convite também, até para saber que fim levou, o que é que eu resolvi. Eu recebi um convite bem especial, e eu contei, né, para uma pessoa específica sobre isso. Acho que eu acho que eu tagarelei mais do que eu deveria. Menina, agora que eu tô lembrando, eu contei para mais gente. Contei para algumas pessoas, sim. E, gente, vocês vão me acreditar. Já tá acontecendo tanta coisa para eu não ir, para eu não aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade. Para eu não ir, para eu não aproveitar, que eu fiquei assim, acho que eu não vou não, acho que não é para mim, acho que tá na hora errada, acho que eu devo esperar mais um pouco. Deixa eu abrir aqui esse vidro. Tá um pouquinho quente, e foi o que deu pra gravar aqui. Também queria mudar o cenário, né, pra vocês, pra não enjoarem. Me conta se vocês gostam do cenário de
paisagem, esses cenários assim diferentes, né? Mudar um pouco. Você gosta de eu ir dentro de casa, né? Porque eu já gravei alguns aqui na estante. Aí, gente, vamos lá. Eu contei. E, gente, tem acontecido tanta coisa pra eu não ir, pra eu não aproveitar essa oportunidade. Tanta coisa. Que eu tava hoje de manhã, acordei observando isso. Aí caiu um vídeo pra mim sobre isso. E eu decidi gravar o meu, né? Sobre a minha versão, sobre a minha forma de pensar sobre isso. Então, eu vim aqui pra dizer a você, não fale as coisas antes delas acontecerem. Receber uma oportunidade, uma proposta que tem a ver com as mudanças, para onde você está caminhando, que essa situação que está acontecendo comigo agora, tem a ver com para onde eu estou indo, para os meus objetivos, para a mulher que eu estou me tornando. E eu contei para algumas pessoas e não sei se é coincidência ou não, as coisas começaram a tribular aqui perto de mim. Começou a tribular de tal forma que eu tô com dificuldade de executar isso aí. Então, o que eu quero dizer para você, não fale, fique calada, comece seu processo de mudança em segredo, ó. Silêncio. Deixe só as pessoas ver quando a coisa já tiver acontecido. Vai viajar? Só posta quando você tiver indo, chegar do lado de preferência, ou indo no aeroporto, ok, já comprou passagem, já tá com o avião ali. Ou de preferência, você grava tudo, se você quer postar, você é que nem eu, que precisa estar postando ali, trabalha com isso, mas só deixa para postar quando você chegar. Você chegar lá, aí você posta que você tá indo, por exemplo. Mas assim, evita, tá? Principalmente se você ainda está em processo de trabalhar de crenças, medos. Vai por mim que eu sei o que eu tô falando. Uma coisa que eu tô pesquisando e que eu vi falar, eu não sei se faz sentido, mas para mim faz muito sentido, é que quando você tá querendo fazer uma coisa, você vai com aquela empolgação ali todinha, então você libera os hormônios, acho que é dopamina, se eu não me engano. E quando você fala para alguém, parece, o seu cérebro fica tão contente, tão animado, que parece que você fez aquilo ali. E aí você vai perceber que às vezes depois que você conta, que você passa ali aquela... Por isso que muita gente que depois que vai começar um projeto novo se empolga, aí depois dá aquela baixada ali, porque quando você fala que tá fazendo, aí você liberou aquele negócio ali, e aí você esmorece, você desanima. Por quê? Porque você já liberou aquela empolgação, aquele hormônio. É como se você tivesse uma recompensa por aquilo ali que você falou. Aí você recebe ali essa recompensa de dopamina. É mais ou menos isso que eu vi uma pessoa explicando, achei bem interessante e fez muito sentido para mim, inclusive. E aí você... eu já fiz. Já tive minha recompensa. Então, mais um motivo para você não falar, para você focar e deixar essa dopamina chegar só quando a coisa acontecer, quando a conquista chegar, quando você realizar aquilo. E, gente, isso é nas pequenas coisas, tá? Não é só nos grandes. Eu tô falando aqui de uma coisa legal, bem fora da curva que tá para acontecer e eu tô decidindo ainda, mas provavelmente eu vou aceitar essa proposta, essa oportunidade, vou agarrar ela. Mas eu vou lhe dizer, viu, tá difícil pra agarrar ela, porque tem coisas sérias, assim, acontecendo aqui nos bastidores, que tá indo pra, tipo, você vai fazer isso e vai deixar essas coisas pra trás, entendeu? Mais ou menos nisso. Mas eu quero contar de coisas simples. Às vezes, por exemplo, você quer fazer uma mudança aí dentro da sua casa, ou uma mudança em você. Aí você vai e conta pra alguém, pro marido, pro filho, pras amigas, sei lá, ou conta na internet. Nos stories, né? Olha, eu tomo uma decisão, eu vou mudar tudo aqui dentro de casa, vou tirar troço velho aqui dentro de casa, vou tirar tudo, vou repaginar minha casa, ou vou me repaginar, porque eu recomendo começar por você, vou me repaginar. Aí você contou, aí começam os sabotadores, aí começam as pessoas a falar assim, mas cuidado que isso é muito difícil, você não tá podendo gastar agora, aí você vai gastar dinheiro que não tem, mas você vai fazer isso agora, e pra que isso? Não tem necessidade disso. Aí começa os baldes de água fria, ou você simplesmente falou, se empolgou, e aí depois esmoreceu, deu aquele desânimo. É por causa disso, porque depois que você fala, aí a recompensa já chegou e na sua cabeça já, o seu cérebro entende que já foi feito e a recompensa que você ia ter quando você realmente executasse, não vai ter. Então, por isso que é importante também você ficar em silêncio e deixar, forçar a você fazer o que tem que ser feito, os passos que você tem que dar e só depois a recompensa chegar da conquista feita. E quando você conta, parece que você fez. Aí você recebe a recompensa e dá aquela morgou, aquela desânimo. É isso, é porque você recebeu a recompensa antes da hora. Isso é mais um motivo para você não falar, fazer. Então, por exemplo, é uma mudança simples que você vai fazer. Não fala. Começa a se arrumar, por exemplo. Vou ali, eu vou me arrumar. O marido vai dizer, menina, como ela tá arrumada. Aí você já recebeu a recompensa, mas o quê? Depois que você fez. Eu vou começar a arrumar mais a minha casa. Vou deixar a minha casa mais arrumada. Não fala que vai fazer, faz. Começa a mudar as coisas dentro de casa, começa a investir mais na tua casa, aí os dias vão chegar, as pessoas vão comentar e você vai receber a dopamina na hora certa, depois que você fez, e não antes. Então, isso é uma lição para mim, porque eu também não tinha essa percepção de que a dopamina chegou e aí
É como se você já tivesse feito, só que você não fez. Então, é também por isso, não é só por causa das pessoas, tá entendendo? Então, vim aqui trazer esse relato pra você, porque nesse exato momento, eu contei uma coisa que eu ia fazer, uma outra coisa também, pra uma certa pessoa, de que eu contei pra várias, né? Aí uma pessoa falou assim pra mim, olha, não é fácil não, você vai conseguir, mas não é fácil, você vai ter que fazer tal coisa, vai ter que passar, deixa eu fechar aqui essa porta que tá chovendo. Você vai ter que passar por isso, por isso, por isso. Já se prepare, porque vai vir isso. Menina, me deu um medo tão grande que quase que eu desistia. Aí quando eu lembrei disso, eu digo, sabe o que foi? Foi porque eu fui inventar de falar. Não era pra me ter falado, porque aí, o que é que acontece também? Que eu vou falar e vocês vão me contar aí nos comentários se faz sentido. E tudo que essa pessoa jogou um balde de água fria, muitas vezes não é consciente, não é porque ela quis te prejudicar. É só porque é o normal dela também, mas você absorveu aquilo, e quando você absorve aquilo, a energia ruim fica em você, aquele peso do medo, o peso da insegurança, e se não der certo, se ela tiver certa, e se essa pessoa tiver razão, aí essa energia ruim, esse pensamento ruim, esse sentimento ruim, como eu já sei, como você já sabe, se você pesquisa sobre lei da atração, por exemplo, esse sentimento ruim vai atrair mais coisas ruins para comprovar aquilo que foi dito. Então, é importantíssimo que você, seja lá o que for, eu decidi que a partir de agora eu vou só me alimentar saudável. Não fala. Quando a pessoa te oferecer um chocolate, você fala assim, não, muito obrigada, eu já comi. Muito obrigada, estou satisfeita. Hoje eu não vou querer não, amanhã. Enrola a pessoa, mas não diz o motivo. Por quê? Porque se você falhar, por exemplo, na dieta, aí vão te julgar, vão jogar um balde de água fria, você aquele sentimento vai atrair outras coisas ruins. Tá entendendo o que eu tô falando? Ou tu não tá... Quer mulher, tu tá enrolada hoje, não tô entendendo nada. Porque, gente, eu acho que eu tô falando com quem tá nesse ponto de mudança. Se você não tá nesse ponto, você não vai entender, mas quem tá vai entender. E vai começar a perceber, menina, gente, teve uma época que eu tava com, eu ia ter um contrato de 5 palestras, eu ia receber uma grana, mas era uma grana assim de, dar uma boa grana, que eu nunca tinha recebido na minha vida. Aí eu comecei a contar isso. Eu comecei a contar para os meus clientes, para onde eu ia, eu contava para o pessoal da família, comecei a contar. Gente, eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ficar com medo, e se eu vou ter que passar uma semana fora, porque era fora do meu estado, eu ia ser contratada para dar uma palestra em outro estado, uma não, 5, eu ia rodar uns estados, e na época eu tinha muito medo, eu era uma pessoa muito medrosa, muito mais que eu sou hoje, eu ainda estou em processo, mas na época era demais, então eu comecei a fazer historinhas na minha cabeça, eu comecei a criar cenários na minha cabeça, eu vou ficar uma semana fora, minha filha, como é que vai ser, e meu marido, o que é que vai pensar, e minha sogra, e minha mãe, e meu pai, e não sei o que. Gente, só esses pensamentos, vocês me acreditam que deu tudo errado? Mas deu errado de um jeito que até hoje eu digo, meu Deus, um negócio que estava certo, praticamente o contrato já estava feito e deu tudo errado. E eu tenho certeza que foi porque eu contei. E eu não contei pouco não, eu contei muito. Então hoje eu não digo mais. Por mais simples que seja a mudança, principalmente uma coisa nova que eu não estou acostumada, eu fico calada. Eu faço e não é fácil, viu? Não é fácil porque eu sou a pessoa tagarela, eu sou aquela pessoa que adora falar, mas não é fácil, mas eu tô me esforçando sobrenaturalmente. Então se você é uma dessas, bate aqui, amiga, vamos mudar esse negócio, né? Vamos ficar calada, esse é o grande segredo. Não fala, muda em segredo, faz as mudanças, deixa só a pessoa ver a mudança, caiu o elogio, vai vir na hora certa, a recompensa vai vir na hora certa. Calada. Tem uma coisa agora que eu tô dizendo, que eu até contei no vídeo, era o segredinho no final do vídeo, que aquilo ali que eu falei, que eu nem vou mais falar nesse vídeo, você vai ter que descobrir qual é o vídeo, vai ter que assistir tudinho, pra tu ser uma amiga bem íntima, não vou mais contar, sabe por quê? Porque eu já percebi que aquilo ali que eu tava contando, às vezes é importante você estar repetindo, sabe, algumas coisas, tem umas coisas que eu gosto de repetir, como essa, por exemplo, essa é uma coisa que eu acho que não vai, é uma coisa que tá mais fácil pra mim, mas até isso eu vou parar de falar. Não vou mais falar. Esse que eu disse que ia acontecer até o final do ano, né? Uma situação. Aí eu não vou mais falar, eu vou ficar quieta. Eu não já falei? Pronto. Porque às vezes você tem que falar para marido, para filho, que envolve outras pessoas, você tem que falar, mas você tem que falar e ficar quieto. Pronto, já falei, pro calor, a pessoa já não pode dizer que eu não disse, já foi dito. Eu digo isso, eu aprendi isso com meu esposo, ele é assim, ele fala assim, filha, tal dia eu vou para tal lugar, tá? Eu vou viajar, ele treina iSoft, né? Que é uns tiros umas bolinhas, uns tirozinhos que tem. Aí o que é que ele faz? Porque ele já sabe que eu fico de cara feia quando ele diz que vai viajar. Não gosto dele dormindo fora de casa. Eu não gosto. Eu também não gosto de sair, eu também não gosto que ele saia. Mas eu entendo o lado dele, sabe? Ele tem que ir mesmo e tal. Aí o que é que ele faz? Ele já sabendo como eu sou, ele me diz bem muito atrás, sabe? Tipo um mês antes. Olha, no tal dia. Aí quando chega na semana, não. No dia que ele vai viajar, aí ele faz... Filha, só relembrando que amanhã eu vou, viu? Aí eu, como assim amanhã tu vai, menino? Eu pensei que tu tinha desistido disso. Não, amanhã eu vou. Aí ele vai. Aí eu, menina, olha só que lição, meu esposo. Antes eu ficava com raiva. Agora eu pensei assim, meu amor, que ideia boa você me deu. Vou juntar minhas amigas e vou bater perna também no interior.
põe isso na ideia boa. Aí ele fez, é mesmo, você devia fazer isso. Aí eu achava que ele não ia gostar, mas olha que coisa na minha cabeça. Era eu que tava botando coisa na minha cabeça. E às vezes acontece aí com você, com seu marido, com sua esposa. Eu espero que a maioria é a mulher que me assiste, né? Seu companheiro, pessoas da sua família. Às vezes você cria uma história na sua cabeça que a pessoa não vai gostar ou que ela não vai achar bom. E às vezes é só na sua cabeça. Aí eu falei assim pro meu marido, meu amor, eu gostei dessa ideia, viu? Você sair com as amigas, eu vou juntar minhas amigas, agora que a Lelê tá grandinha, vou deixar ela aí com você. E vamos embora passar uns 2 dias no interior com as minhas amigas lá da igreja, né? Da igreja, claro, né? Não vai sair com qualquer pessoa. Pessoas que têm um boa índole, né? Aí ele falou, é legal, você precisa mesmo, acho legal essa ideia. E eu achei que ele ia achar ruim. Então, gente, é o segredo. Eu aprendi isso com meu marido, ele é assim, sempre foi assim, ele só conta coisa quando tá acontecendo, quando já aconteceu. Ele é caladinho, ó. Chega em casa já com as coisas. Então eu tô aprendendo. Às vezes ele se espanta comigo. Eu digo, eu aprendi isso com tu, porque tu tá espantado? Tu aprendi com você. Eu só vou falar as coisas agora quando já tiver resolvido. Então ele tá um pouco me dando corda pra algumas coisas, mas algumas coisas eu noto que ele tá com medo, sabe? Porque ele criou um monstro. Criou um monstro, quem manda ele me ensinar? Aí agora eu estou planejando uma coisa aqui, que eu já disse a ele, mas eu só vou dizer quando realmente, que ele, acho que ele vai achar que eu não vou mais fazer. Porque ele ficou meio assim quando eu falei, mas também não me impediu e nem pode, né? Porque eu tenho meu livre-arbítrio, né? Meu casamento ele é pautado nisso. Não tem esse negócio de não vou deixar. Eu posso, ele vai explanar a opinião dele, a gente vai conversar, mas se eu realmente quiser ir, eu vou. Aqui em casa não existe muito isso de não vai, eu não deixo. Eu coloco as cartas na mesa, aí ele escolhe. Se você for, você pode voltar e não me encontrar mais em casa. Brincadeira, gente. Eu só uso essa comunicação em casos extremos, né? Acho que eu usei ela uma vez, com uma sirigaita que chegou aqui há muito tempo atrás, tirando onda. Aí eu fui e disse a ele, na próxima vez, se você conversar, olhar pra ela, você pode entrar em casa e não me encontrar mais. Aí pronto, nunca mais aconteceu, né? Nunca mais mas não foi nada grave, foi só uma besteirinha, um negocinho ali que coitado não teve nem culpa. Mas eu já mostrei pra que vim, né? Já mostrei antes mesmo de... E olha só que nessa situação eu tava com o bucho pela boca. Aí eu disse a ele assim, olha, preste bem atenção, você não tem nada a ver com isso, mas eu tô percebendo isso, isso e isso, então preste atenção, eu vou lhe ensinar como é que você vai fazer. Se você não fizer, e se eu perceber qualquer coisa estranha, você pode chegar em casa ou não tá mais em casa. Pronto, nunca mais aconteceu. Então assim, eu sou dessas, né? E aí, eu tenho aprendido isso, a ficar calada. Eu contei mais outro segredo pra vocês, né? Ah, meu Deus do céu, e eu aqui, mas isso já aconteceu, tá? Então, assim, é sobre isso, gente. Segredo, bico calado, esse é o segredo para fazer a coisa acontecer na sua vida. Muda e deixa para a recompensa chegar só depois que você mudou. Porque se tu pega essa recompensa antes, tu desanima. Me conta isso se não já aconteceu com você. Você tava lá toda empolgada num projeto que vou acontecer, aí depois morgou, depois baixou a energia. Por quê? Porque você já recebeu a recompensa, porque você contou. E eu digo isso porque eu faço isso direto e eu tenho que parar com isso. Por isso que eu tô gravando aqui o vídeo pra você, não, pra mim também. Me conta se fez sentido. Continua aqui no canal. Uma coisa que mais me ajudou é o manual de volta pra mim, porque eu tenho que estar sempre lendo ele, porque agora eu estou com o meu manual. Eu estou lá no manual escrito como é que Kerlia funciona. Kerlia não pode contar as coisas antes de acontecer. Kerlia é uma pessoa que faz. Kerlia gosta de tal coisa. Kerlia não gosta disso. Kerlia fica triste. O que te deixa triste, por exemplo, tem uma pergunta lá que é assim, então, se isso me deixa triste, eu vou fugir disso, para que eu não fique triste. E se eu ficar triste, o que é que eu tenho que fazer para eu voltar logo e pro sentimento bom? Tá entendendo? O manual de volta para mim tem isso e muito mais. Só tá um spoilerzinho, tem uma carta lá que ela é arrebatadora. Custa só R$19,90, o link tá aqui na descrição, no primeiro comentário. E leve também os áudios de reprogramação, que também custam R$19,90. Se você levar junto, né? Leva os dois, o combozinho, que vai ajudar demais a você destravar, que foi por aí que eu comecei também, tá bom? Continue aqui no canal, até o próximo vídeo. Me conta se faz sentido esse papo que a gente bateu aqui hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!